Ok, também fazendo parte da nossa pequena retrospectiva aqui no Blog Cidade, né, que entrou no ar no dia 21 de setembro de 2023, essa retrospectiva vai de 21 de setembro até 31 de dezembro. Então a gente está fazendo aqui essa retrospectiva do que foi feito nesta fase do Blog Cidade. Eu escolhi também um tema que tratou do marketing político, tema que eu discuti aqui com o historiador Rony Cavalcante e com o analista de dados e empresário Cássio Bergamasco, né? Ambos com muita experiência prática, principalmente nesta área, ou seja, na efetivação, vamos dizer assim, do marketing político numa campanha eleitoral, né? Por assim dizer. E aí, a gente começou bem do começo desse assunto, porque para falar sobre marketing político, você precisa realmente começar do começo, né? Senão vira uma confusão, para você entender o que é, como ele pode ser usado, por que ele deve ser usado, quando ele é benéfico, quando ele é prejudicial, e o pior é que às vezes, ou na maioria das vezes, é muito prejudicial, enfim. E aí o papo rolou de uma forma muito boa, e eu acho que esta parte que a gente selecionou vale a pena ser revista, beleza? Então, marketing político com Rony Cavalcante, que é da área e também é historiador, né? E com Cássio Bergamasco, analista de dados, empresário ligado nessa área, com muita experiência prática nesse assunto, e eu que dei lá os meus pitacos, beleza? Bora pro vídeo. Então, vamos começar falando do começo, né? Tem um candidato, tem um partido, tem uma campanha precisando de comunicação. Sim. Ok, tá. Então, como é que vai ser? Qual é o primeiro ponto a ser levado em consideração? Fez reunião, falou, aconteceu... Qual o contexto? Tem pesquisa política? Não tem? Não sei o quê. Vamos planejar. Tá. E aí? Exato. E aí? O planejamento, ele tem que ser encarado como uma atividade permanente. Sim. Né? Então, não adianta uma campanha achar que vai gastar ali 3 dias, uma semana, que vai planejar todos os conteúdos que vão existir na campanha até o final. Claro. Inclusive, é interessante, né? A gente tem visto campanhas, por exemplo, que faltam 15 dias para acabar a campanha e a equipe de marketing está parada, porque todo o conteúdo da campanha já foi produzido. Já viu isso acontecer, né? Ou seja, quando isso acontece... não prevê os cascudos. Não prevê os cascudos. Existe um excesso de planejamento, né? O que talvez, acho que talvez antes até do planejamento, que é o entendimento do contexto, entender as necessidades, posicionar, vem cá, então, quem é o meu candidato? Né, com tudo aquilo que ele vem, né, com todas as possibilidades do ponto de vista de pontos positivos, potencial eleitoral, e também dos pontos negativos, aquilo que de alguma maneira afastaria eleitores mais propensos a votar nele. E uma análise profunda do contexto. Uma análise profunda do contexto. E que você linkaria um outro instrumento, que é um assunto também para 10 horas de podcast, que é o instrumento da pesquisa eleitoral. Que, aliás, como esse instrumento ele evoluiu ao longo do tempo, né? Nós passamos de pesquisas feitas por amostragem e com uma metodologia de abordagem presencial em pontos estratégicos da cidade, né? Para pesquisas feitas hoje 100% online, que você faz anúncios para as pessoas participarem das pesquisas e a ponderação é feita através das características desses eleitores respondidas de forma 100% online, que tem se mostrado muito eficientes, visto aí Atlas e outros institutos de pesquisa que utilizam metodologias similares. Então, voltando aqui para o planejamento, considerando o contexto que a pesquisa traz, né, ele tem que ser encarado como algo permanente, até porque se o objetivo é eleger um candidato, ele pode não ser eleito, né? A comunicação, o marketing político é um dos fatores que levam um candidato a ser eleito. Existem vários outros fatores que você não controla enquanto profissional, isso é importante de você destacar, mas que esse planejamento tem que continuar. O que é um pós-campanha, né? Então, quantas vezes você que está em casa viu um candidato que depois que perdeu a eleição, desapareceu? E depois, daqui a 4 anos, ou daqui a 2 anos, ele tá de volta como se nada tivesse acontecido. Ele foi embora, então nunca mais falei nada. Exato. Nunca mais participei. Quase que desativa. Engraçado que hoje, com as redes sociais, você pode ver isso. Ele, literalmente, você vê lá, tem uma lacuna, né, de publicações. Exatamente. Chega lá, outubro,
100 publicações. Voltei agora, mas não estou só interessado no seu voto. Exatamente isso. Então, o planejamento ele tem que considerar essas hipóteses, né? Rony, voltei, mas não estou interessado. Não, mas o senhor está sumido tem 4 anos. Não, mas é o seguinte, é porque... Cara, é difícil. E aí, seguindo isso que o Leal tocou no assunto aqui, que é o planejamento, uma das coisas muito importantes, ou seja, na verdade não é muito importante não, eu diria fundamental para estabelecimento de qualquer ação da campanha, é o estabelecimento do conceito que você vai seguir, né? Então o Cássio comentou aqui, você precisa, o profissional e a assessoria, né, precisa trazer todas as informações possíveis daquele projeto e em seguida o profissional de marketing político deveria, pelo menos, né, Leal? Nem sempre o faz, mas deveria estabelecer um conceito consistente e depois desse conceito consistente e aprovado pelo partido, pelo candidato, seguir então no desdobramento desse planejamento. Porque sem isso, é o que eu diria que fica um navio à deriva. Com certeza, né? É o lastro, né? É o fazejamento. Porque senão você começa a fazer um monte de coisa sem saber exatamente para onde você vai. Né? E quando a gente fala de estratégia, as pessoas gostam muito de falar, tem que ter estratégia, mas a estratégia, ela tem que estar lastreada num conceito muito bem definido e mais, aprovado por quem te contratou e protegido. Protegido, né? Nossa, e aí é uma outra história sobre o protegido, mas... Isso dá um podcast de umas 30 horas. Exatamente. Mas enfim, então, estabelecido o conceito, você começa o desdobramento das ações daquela campanha, daquela campanha, seja eleitoral, ou seja de mandato, ou seja, né, para um partido político. E a gente pode até citar um exemplo que a gente estava conversando aqui antes de começar, que é um exemplo que eu gosto muito, de um estabelecimento de um conceito, que foi 2001, né, já é um conceito um pouco antigo, 2001, na véspera então da eleição de 2002, onde Lula foi eleito presidente do Brasil pela primeira vez, o PT então contratou aquela época Duda Mendonça, né, para fazer aí o marketing político do partido, então um ano antes das eleições. E aí eu me lembro direitinho de um filme, isso me marcou na época. Repara que esse conceito já estava com visão lá na eleição. Hein? Já estava com visão lá na eleição. E o conceito era embasado numa frase que eu vou dizer a seguir, mas que tinha a construção de alguns filmes, né, que foram ao ar nos programas eleitorais gratuitos do partido, na propaganda eleitoral do partido, e que um deles era o seguinte, era a cena de uma senhora dentro de um carro de luxo, um carro preto de luxo, passando embaixo de um viaduto, e essa senhora abria o vidro, né, então a cena abria o vidro e a senhora olhava no viaduto, tinha lá uma mãe, né, com a criança de colo, embaixo do viaduto, amamentando uma criança de colo, e aí a cena fecha naquela criança e vem a seguinte frase, o locutor diz o seguinte: se cenas como essa chocam você, né, se cenas como essa mexem com você, você pode até não saber, mas no fundo você também é um pouco PT. Ou seja, na prática, devia existir ali, eu não sei como é que foi a construção disso, até gostaria de saber um pouco mais dos detalhes disso, mas tenho certeza que existia muitas informações vindas de pesquisa, de dados, de diversas informações de que o PT, então, ainda era um partido que não tinha ligação direta com o cidadão comum. Então, a função ali desse conceito era transformar o partido em alguma coisa que tivesse empatia com as pessoas comuns. Ou dizer que o PT defendia coisas que as pessoas defendiam. As pessoas comuns defendiam. E aí você vê aqui que a diferença do profissional de marketing político e de um sociólogo e de um historiador. É porque você identificar justiça social como sendo um elemento característico de movimentos progressistas e assim por diante, é uma coisa. Agora, como eu faço do ponto de vista de comunicação para traduzir o efeito da justiça social enquanto termo em um programa de televisão? Então, essa é a grande, vamos dizer assim, galardão do marqueteiro político, né? Eu vou usar o termo próprio para as pessoas entenderem. E claro que você tem outros cases também depois desses que demonstram que
o conceito é muito importante e é preciso que o conceito também convença o candidato. Com certeza. Porque em algum momento... Aliás, esse é um grande problema. E eu acho que, inclusive, Léo, nas vezes que nós trabalhamos Já juntos, né? muito Tem uma frase que o Léo fala bastante, que é o poder da comunicação enquanto verdade. Uhum. Né? Então, por que a gente está dizendo isso? Porque vamos trabalhar aqui um cenário hipotético. Imagina que, porventura, um candidato não concorde moralmente com as propostas em que ele está divulgando, enfim, com que a estratégia da sua campanha está indo. Né? Ele não concorde sequer com o conceito. Então, você imagina se você tem um candidato que o conceito tem a ver com justiça social, mas que ele nem entende o que é justiça social e assim por diante. Em algum momento, ele vai ficar exposto em relação a quanto que isso representa de fato a sua consciência. Isso é muito claro hoje em dia. E vai fazer merda. Vai fazer diferença. E hoje não tem como, com as redes sociais, com as entrevistas, nós observamos sim a diferença entre o que é um candidato e o que é um político eleito. As frases não se mantêm iguais. Né? Basta a pessoa ser Veja aí o Milei. Veja o Milei. Não, o próprio Lula. Então você pegar as frases do Lula e se você for ler para as pessoas na rua as frases que o Lula disse e falar que foi o Bolsonaro que disse, as pessoas, é verdade, o Bolsonaro falou isso mesmo, não sei o que lá. E as frases foram ditas pelo Lula. E vice-versa. Você pegar frases que o Lula disse... as mudanças, elas... E outra coisa, então... Ter a verdade do candidato, identificar. Então, o profissional de marketing político, além de entender de história, além de tentar traduzir os conceitos, né, muitas das vezes conceitos ideológicos para uma comunicação efetiva, ele também tem que compreender que as decisões de escolher um candidato não são decisões racionais. São decisões que passam por um arcabouço moral individual e às vezes coletivo, e isso que nos faz diferente, né, entre os outros animais. Nós somos capazes de idealizar, nós somos capazes de contar histórias um para o outro, né? Você nunca vai convencer um macaco a dividir a sua banana em troca de um lugar no paraíso dos macacos, onde lá teremos várias bananas para ele consumir. Não, isso não vai acontecer. Paraíso dos macacos. Mas é por isso que nós, como Homo sapiens, temos esse diferencial e conseguimos mobilizar tantas pessoas sem ter uma conexão tão próxima a elas, né? Através do que é imaginado, através desses valores e o que nós entendemos como uma conduta ideal para se viver.